Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa minissérie de quarentena. O primeiro episódio é sobre sabedoria. Eu gostava que abrissem as vossas Bíblias em 2 Crónicas 7:14 e vou começar a ler então a palavra de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Antes de mais, eu gostava de voltar um pouco atrás no início de 2 Crónicas para entendermos o contexto e entendermos um pouco da história, porque isso é muito importante. Após o reinado de Davi, Deus levantou o rei Salomão, filho de Davi, para reinar sobre Israel. A primeira coisa que Salomão fez após assumir o trono foi oferecer holocaustos em sacrifícios a Deus. Diz em 2 de Crónicas 1:7, naquela mesma noite, a noite em que Salomão ofereceu os sacrifícios perante o Senhor, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Já pensaram se Deus vos aparecesse hoje aqui nesta noite e perguntasse: pede o que queres que eu te dê? O que vocês pediam a Deus? Diz em 2 de Crónicas 11, Salomão podia ter pedido as maiores riquezas, bens, honra, mais dias de vida. Mas sabe o que é que ele pediu? Pediu conhecimento e sabedoria para governar sobre aquele povo de Israel. Mais à frente, a terceira coisa que Salomão faz é edificar, construir a casa do Senhor. Esta casa do Senhor, para quem conhece as Escrituras, já foi referida anteriormente em 1 de Crónicas 28, quando o rei Davi fala em 1 de Crónicas 28:2. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E mais à frente, no versículo 6, diz: e me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Então, como nós ouvimos agora, o rei Davi tinha no seu coração construir esta casa, mas Deus disse: não, quem vai construir é o teu filho Salomão. Se vocês forem ler, existe todo um envolvimento à volta da construção deste templo e o povo mobiliza-se com um propósito: fazer a vontade de Deus. E é lindo. Se vocês forem ler, há uma descrição tão pormenorizada das medidas, dos materiais usados. Vocês conseguem idealizar todo o templo, embora seja muito difícil, eu acho. Mas este templo foi construído para o Senhor. E o rei Salomão fez o seu melhor. É verdade que mais à frente o rei Salomão faz uma oração para a inauguração do templo e Deus responde dizendo que ouviu a sua oração e que escolheu aquele lugar como um templo para sacrifício, ou seja, há a aprovação de Deus em que realmente aquele templo vai ser o meio utilizado para falar, para comunicar com o céu. Vamos então focarmos no capítulo e no versículo que eu escolhi. O nosso Deus é verdadeiro e reto e existem 3 pontos claros que Ele quer que nós tenhamos a plena certeza. Reconhecer a sua grandeza, buscar a sua presença e convertermos nos seus caminhos. O versículo inicia: se o meu povo se humilhar e orar. Humilhar é ter a noção da nossa fragilidade e reconhecer a soberania de Deus. Humilhar é esvaziar do nosso orgulho, é deixar de confiar na nossa própria força, porque a verdade é que existe alguém superior a nós, existe alguém que está no comando e nós devemos confiar, embora seja muito difícil. Esta palavra não é mais para vocês, é muito mais para mim, porque se Deus me deu esta palavra é porque Ele quer algo de mim, mas eu também quero e espero que a forma como eu estou a transmitir vos possa tocar e vos possa fazer refletir. Mais à frente diz: se o meu povo buscar a minha face, buscar a face de Deus através da oração, através de ler as Escrituras de Deus,
Deus quer um compromisso connosco, mas uma coisa é certa, este compromisso só é realmente feito quando há uma verdadeira busca em espírito e em verdade. E se o meu povo se afastar dos maus caminhos? Mais uma vez, se nós orarmos, se nós lemos as Escrituras de Deus, costumamos dizer que, diz-se, porque está escrito nas Escrituras de Deus, que a Bíblia é a nossa espada. E nós só podemos responder, nós só podemos lutar com esta espada se nós a soubermos usar. E como é que nós a sabemos usar se não lemos as Escrituras de Deus? Por isso, os maus caminhos tornam-nos vulneráveis ao ataque do inimigo e por isso devemos ler a Bíblia para que o Espírito Santo que habita dentro de nós nos possa alertar e nos possa ajudar a distinguir o que é bom do mal, porque nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém. E por fim diz, Ele cura e liberta o seu povo. Deus tem a cura, Deus tem a libertação, Deus ajuda-nos a superar os nossos medos, as nossas ansiedades. Agora, há que haver trabalho da nossa parte, porque Deus está de braços abertos à nossa espera. E nós? O que é que estamos a fazer para chegar até Ele? Eu queria terminar com a palavra sabedoria, da mesma forma que eu comecei. Nós necessitamos de sabedoria. É com a sabedoria de Deus que nós vamos conseguir caminhar, atingir o sucesso, mas tudo lado a lado com Ele. Porque Salomão podia ter pedido tudo e ele escolheu sabedoria e conhecimento. E eu peço para mim essa sabedoria, peço também para vocês que esta seja a nossa oração nesta noite. A nossa amiga Raquel colocou na história dela do Instagram esta frase: não ores até Deus te ouvir, mas até tu ouvires Deus. E eu achei muito importante partilhar com vocês, porque ela até colocou ups, porque é tão verdade. Nós podemos orar, Deus ouve-nos, mas será que nós ouvimos Deus? Eu às vezes penso, Deus, era tão mais fácil se tu me dissesses sim, esse é o caminho certo, estás a fazer a escolha certa, porque eu tenho medo às vezes de escolher alguma coisa. Imaginem, em grandes passos do nosso futuro, eu tenho medo de escolher aquela opção e depois mais tarde me arrepender. Eu acho que era tão mais fácil se Deus nos ajudasse, mas com esta sabedoria nós vamos conseguir fazer as nossas escolhas e é colocar estes nossos medos, estas nossas ansiedades nas mãos de Deus que Ele nos ajudará. E muito obrigada por esta oportunidade, estou ansiosa por saber quem é que será o próximo jovem aqui no meu lugar. Beijinhos, geração eleita!